tema da nossa mensagem hoje, batalha interior, o que fazer? Não tem nada a ver com essa batalha espiritual que estão pregando por aí. Vamos ver aqui na palavra de Deus. Queridos, acho que todos nós aqui já fizemos um exame de raio-x. O exame de raio-x, ele vai detectar o problema, mas ele não cura, ele não resolve. Assim a lei dada por Deus através de Moisés no Antigo Testamento, ela mostrava qual é o nosso problema, mas ela não curava. E o que fazer então? Você já se perguntou por que tantas pessoas tentam mudar o seu jeito de ser, de agir, de falar, de pensar e não conseguem? As pessoas, eu vou melhorar, eu vou mudar, e não muda. Paulo aqui, ele está descrevendo a luta, a batalha que há na nossa carne. Nós temos o desejo de obedecer a Deus, mas lá dentro, e muito mais do que uma guerra mundial, muito mais do que uma guerra de bombas atômicas, a guerra no interior do ser humano é a pior de todas. Ela consome, ela angustia, ela mata. E o que fazer? Então, essa mensagem traz como propósito mostrar que apenas Jesus Cristo pode nos libertar. Apenas Jesus, a obra de Cristo Jesus, já feita lá na cruz, é o que nos liberta. Nós vamos dividir esses versículos em 3 partes. A primeira parte, nós vamos falar sobre o problema. Qual que é o problema? O problema é um só: a escravidão do pecado. Irmãos, a gente pode tentar culpar um, culpar o outro, culpar o governo, culpar isso, aquilo, outro, mas quando a gente vai a fundo, nós vamos ver que o problema da humanidade continua sendo o pecado. Deus, quando Ele criou tudo, Ele viu que era bom, e o que estragou tudo foi o pecado. As mentiras, as guerras, tudo o que acontece por aí, se analisarmos lá no fundo qual a motivação do ser humano, a gente vai ver que é o pecado que está levando aquilo. As enfermidades, não havia no plano de Deus a doença, a morte, mas o pecado, somente o pecado. Sabe que esses dias eu estava ouvindo um pastor amigo meu no podcast, ele entrevistando uma pastora de uma grande igreja lá de Curitiba, e ela disse assim: na nossa igreja nós não falamos sobre o pecado. João Batista falou sobre o pecado, Jesus falou sobre o pecado, os apóstolos falaram sobre o pecado, a igreja primitiva falou sobre o pecado, mas hoje em dia não. Vamos falar coisas que elevam, o ser humano. Vamos tirar o ser humano da cruz, ele tem sofrido tanto. Você pode, você consegue, você conquista. Esse não é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus, quando eu olho para Jesus, eu falo: eu é que devia estar lá na cruz, eu é que devia estar pagando o preço do pecado. Jesus não cometeu nenhum pecado. Aí eu creio que Ele fez isso por mim e que Ele me justificou para trazer perdão. O pecado é o problema. Olha o verso 14: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Queridos, que coisa mais clara do que isso?
A consciência plena, ele está falando para aqueles judeus que tinham a lei como a totalidade da fé deles, e chega um homem ungido pelo Espírito Santo, ele fala, sim, a lei, ela é boa, ela é espiritual, o problema é que nós somos pecadores e nós não vamos conseguir cumprir a lei, por mais que haja um esforço, uma vontade, um desejo, com sinceridade no coração, nós tropeçamos no pecado. O pecado nos domina. Olha o verso 15, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. É assim a humanidade. Quando a gente para a conversar com uma pessoa, digamos com um marido, que está cometendo adultério, eu tento, mas não consigo. Uma pessoa que é viciada no cigarro, no álcool, nas drogas, eu tento, mas não consigo. Por quê? Porque somos escravos do pecado. E aqui, Paulo vai deixando bem claro, verso 16, ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. A lei é boa, sou eu o problema, sou eu que não consigo. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. E por mais que a pessoa tente, ela não consegue. Eu queria ser um bom pai, não consigo. Eu queria ser um bom filho, mas não consigo. Queridos, na época, não é, dos nossos avós, alguns aqui até dos nossos pais, não tinha curso para casamento, curso para noivado, não tinha nada disso. E eles casavam e ficavam casados até que a morte os separava. Hoje tem curso para tudo quanto é jeito, não é? E as pessoas estão se separando, os pastores estão se separando como se fosse uma coisa normal. Cursos de criação de filhos, não é? A nossa irmã, que teve vários filhos, fez algum curso, irmã? De criação de filhos? Não tinha, né? Hoje tem. E os filhos cada vez estão piores do que antes. O curso de criação, na minha época, os meus pais não eram crentes, porque se fossem, eu iria apanhar só de vara, né? Os meus pais, minha mãe principalmente, né? Ela tinha com vassoura, o que tivesse na mão. Eu não sou revoltado. Nunca eu deixei de amar a minha mãe. Hoje faz curso. E as crianças estão aí batendo na cara dos pais. Então, queridos, aquilo que quer fazer não faz, aquilo que não quer faz. Imagina a luta, a batalha que há dentro do ser humano. Vocês estão olhando para mim, mas imagine que eu estivesse acorrentado, correntes invisíveis. É assim o ser humano por causa do pecado. Ele está preso. Mas aquela pessoa é boazinha. Vai conhecer. Senta, fala para ela, conta um pouquinho dos seus podres. Então, amados, por mais que a gente tente mudar pela nossa própria força, nós vamos falhar. Nós não vamos ter libertação verdadeira. A segunda parte aqui do texto, nós vamos ver o conflito. Vimos o problema. O problema, o que é o problema do ser humano? Pecado. Então, quando você estiver conversando, evangelizando alguém, e a pessoa está com problema ali na família, no casamento, no trabalho e tal, você pode falar tranquilamente, o seu problema não é esse. Isso é consequência do seu problema. Mas qual é o meu problema? Seu problema se chama pecado. O mundo tem ódio dessa palavra, porque mostra verdadeiramente quem nós somos. O pecado, não é?
Então, dentro do ser humano há um conflito. Eu costumava falar assim, eu era alegre, divertido, tomava, usava drogas, no meio do pessoal, dança, discoteca, aquela coisa toda, bailão, não sei o que tem, tal. Mas a hora que eu punha a minha cabecinha no travesseiro, aí eu era eu. E aí vinham pensamentos de morte, de suicídio, conflito interior. Olha o verso 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o que eu quero, pois o querer, o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Eu até quero. Talvez tenha alguém aqui que esteja vivendo problema conjugal. Talvez até o cônjuge quer acertar, mas não consegue. Qual é o problema? O diabo entra e ele começa a trazer acusação para que o verdadeiro problema não seja detectado, porque assim ele vai conseguir a separação, o divórcio, ele vai conseguir a briga, a intriga na família, etc. Então há o bem em mim, mas eu não consigo efetuá-lo. Olha o verso 19: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Eu lembro que eu bebia, eu fumava, e eu sempre, principalmente dia 31 de dezembro, para mim é o pior dia do ano, porque eu começava a fazer uma análise, e eu começava a fazer promessa, e eu falava, não, ano que vem eu vou melhorar, eu vou parar de fumar, eu vou parar de beber, e nada acontecia. Eu queria. Aí conversava, tinha pessoas que falavam assim, chupa uma bala. Chupava a bala, dava mais vontade de fumar. Não tem jeito. Porque a gente está preso, o ser humano está amarrado nessas correntes invisíveis do pecado. Porque não faço o bem que prefiro. Há uma batalha entre a mente, a carne. Essa é a maior batalha que é travada dentro do ser humano. Vamos ver do verso 20 até o verso 23. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu que o faz, e sim o pecado que habita em mim. Dá para perceber a consciência de Paulo acerca do pecado, da prisão. Ele não tenta justificar nada. Então, ao querer fazer o bem, verso 21, encontro a lei de que o mal reside em mim. Eu olho para a lei fala, não adultere, eu adultero, não minto, eu minto. Então, a lei vai mostrar, vai revelar, mas não vai resolver o meu problema. Queridos, nós vamos para o terceiro ponto. Graças a Deus, a solução. Problema, conflito, solução. Qual é a solução? Jesus Cristo, libertador. Volte lá um pouquinho, que acho que não foi passado. Ponto 1, escravidão do pecado. Ponto 2, conflito, a guerra interior. E ponto 3, Jesus Cristo, Jesus, o libertador. Olha o verso 4, 24, perdão. Palavras sérias. Desventurado homem que sou. A conclusão que ele chega. Quem me livrará do corpo desta morte? Se parasse aqui, eu ia convidar, irmãos, vamos embora, vamos chorar, porque não tem jeito. Querido, por melhor que você seja, quando encontramos Jesus, olhamos para Jesus, a gente vê que a gente não vale nada. Quem me livrará? Desventurado, miserável.
Você sabe que a falsa religiosidade fala assim: ah, não, você é bom. Quando a gente pergunta para as pessoas no evangelismo pessoal, né? Você é pecador? Não, eu não sou. Nunca roubei, nunca matei. Tem aqueles que são mais santos ainda: não fumo, não bebo. Não tem essa consciência de que é um miserável. Quem me livrará do corpo dessa morte? E aí o verso 25: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Você pode dizer amém? Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Se não fosse Jesus, o Sidney estaria ainda fumando e caindo bêbado por aí. Se não fosse Jesus, o Jonatas, eu acho que não estaria vivo. Muitos amigos já foram, né? Drogas, etc, etc. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Será que nós entendemos isso, amado? Não é aquilo que eu faço que eu deixo de fazer. Não é se eu sou bonzinho, se eu não sou. É Ele, Jesus. E Jesus, Ele disse assim: esta igreja é minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É Ele, é tudo para Ele. Se tirarmos Jesus das nossas vidas, estamos perdidos, condenados por fogo do inferno. Se tirarmos Jesus da humanidade, esse mundo não tem jeito. Então, queridos, qualquer coisa que a gente esteja conversando com alguém, a gente precisa ter isso na mente, no coração. Nós vimos de maneira triste as igrejas, os pastores, nas campanhas políticas e etc, etc. Não é isso que vai resolver o problema. A solução é Jesus. O nome Jesus, dado por Deus, o anjo Gabriel trouxe a revelação, Jesus. Esse nome significa libertador, curador e salvador. Esse nome de Jesus é que tem poder. Não somos nós. O ministério, nós somos cooperadores do Senhor. Quem faz a obra é Jesus. A igreja é dele. É ele quem edifica a igreja. A igreja não é uma empresa. Infelizmente tem sido gerenciada como se fosse uma igreja nos nossos dias, onde o Deus Mamon prevalece, predomina. Graças a Deus por Jesus Cristo. Querido, quando nós lemos, ouvimos esta palavra Cristo, Christos, no grego, ela causa um impacto em nós, mas no povo judeu, essa palavra significa no português ungido. Jesus é ungido. No hebraico é Messias. Por isso que os judeus odiavam Jesus. Até hoje eles não aceitam Jesus como Messias. Porque quando era proclamado Jesus como Christos, como Messias, eles tinham outra ideia, outra expectativa, outra esperança. Que viesse um libertador do Império Romano para fazer do povo de Israel novamente uma potência política, social, econômica. E vem um que montou num jumentinho, não num cavalo comandando o exército. Vem um como servo sofredor. E eles não aceitaram Jesus sendo o Cristo, o Messias.
Os demais, o povo daquela época foi catequizado e adoravam, e tinham como o maioral, o imperador de Roma, como o único Christos, o único Senhor. A Ele tinha que ser feita toda a reverência. E de repente, um povo simples começa a anunciar ao outro Cristo, ao verdadeiro Cristo, Jesus o Nazareno. Ele é o nosso Cristo, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso libertador, Ele é o nosso curador. Quantos naquela época perderam a vida por causa disso? Miserável homem que sou. Eu creio que o primeiro passo da conversão, ao ouvir a mensagem libertadora de Jesus Cristo, é olhar e chegar a essa conclusão: eu não sirvo, eu não presto, sou miserável, não tem salvação em mim, não tem nada em mim. E aí então a gente olha para Jesus e a gente fala: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. É Jesus, amados, não vamos trocar Jesus por nada. Jesus, Ele é a pérola de grande valor, o tesouro de grande valor, que a gente deve abrir mão de tudo para possuir. Os nossos cultos, as nossas reuniões, as nossas pregações têm que ter Jesus como centro. Ele é o centro do universo, Ele é o centro da criação de Deus, Ele é o centro de toda a palavra escrita da Bíblia Sagrada, do começo ao final. Só que agora Ele vai retornar, não mais como servo sofredor, Ele vai retornar como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Você já se submeteu a Ele? Queridos, o Evangelho não veio, Cristo não veio para dar uma melhorada. Você já era meio bonzinho, só vou dar uma ajeitadinha aqui. Não. Ele veio para libertar do pecado, das correntes do pecado. E somente Ele tem poder para quebrar todo esse ciclo. Não é a igreja. Igreja Ele deixou. Ele instituiu a igreja dele. Não estou falando das instituições humanas por aí. Jesus não começou nenhuma igreja, Jesus não começou nenhuma religião. Jesus iniciou um movimento de cura, de libertação, de transformação interior, e só Ele pode fazer isso, e a igreja é dele. Nós precisamos entender que Ele é o centro. O homem sem Jesus, ele está preso ao pecado. Jesus é a saída, Jesus é a cura, é a libertação. Hoje, Ele está oferecendo a cada um de nós essa libertação, essa cura, essa transformação, esse quebrantamento tão necessário para as nossas vidas, para a igreja, para esta igreja, para a igreja brasileira. Queridos, não são os movimentos humanos, não é cópia do que está acontecendo no mundo, trazer para a igreja, para encher a igreja. Não são os holofotes, as luzes, não é a cor da parede pintada, é Jesus. Se não fosse Jesus, nós não estaríamos aqui. Aquele dia 20 de fevereiro de 1985, eu não sabia que era Ele falando comigo.
Eu até pensava que era coisa da minha cabeça. É Jesus. Nós precisamos voltar os nossos olhos para Jesus. Em Hebreus, se não me engano, Hebreus fala para a gente se desvencilhar de todas essas coisas desse mundo e manter os nossos olhos fixos em quem? Em Jesus. Será que é difícil para entendermos? As nossas expectativas, não é? A Bíblia deixa claro: maldito o homem que confia no homem. As pessoas estão confiando mais nos homens do que em Jesus. Você quer, nessa manhã, reafirmar que Jesus é teu Senhor? Você quer render a Ele? Eu creio que, sabe, amados, todo dia eu pego meu violãozinho para louvar a Deus, etc, etc, e a gente vai vendo, né, esses movimentos novos, tem músicas tremendas, maravilhosas, mas está faltando Jesus, está faltando o Espírito Santo, está faltando a centralidade, Cristo. E eu creio que tudo começa por um quebrantamento pessoal. Eu já fui mais fervoroso, eu já amei mais, e sabe por que não está sendo mais? Por causa do pecado. É o pecado que faz separação. É o pecado que é o hamartia, o errar o alvo. Deus tem o alvo para cada um de nós, e quando nós, não, mas eu estou no ministério, eu estou evangelizando, mas você está fazendo isso dentro daquilo que Ele mandou? Ou está fazendo isso mecanicamente? A emoção, fervor, entusiasmo, essa palavra vem de ser cheio de Deus, entusiasmo, teos. Você tem entusiasmo com as coisas de Deus? Quando você evangeliza crendo que aquela pessoa vai crer em Jesus. Hoje em dia o evangelismo tem sido mais convite para a reunião. É Jesus, o único que pagou o preço, o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Que nós possamos chegar nessa mesma conclusão: desventurado, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Jesus! Aleluia! Nós estávamos no sepultamento do nosso amado irmão Mário Travassos, e ali na hora de colocar o caixão ali na terra, veio a palavra de Deus no meu coração, e eu não sei quantos estavam lá, mas eu gritei naquele momento: morte, onde está a morte? Um vencedor. A morte não acabou com ele, foi simplesmente a passagem, a promoção. Tudo o que está escrito na palavra de Deus é verdade. Nós não precisamos de mais nada, amados. Nós não precisamos desses livretinhos que vêm para, entre aspas, ajudar a fazer um discipulado, a fazer isso aqui, fazer aquilo lá, etc, etc. Nós precisamos de Deus, nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos de Jesus, nós precisamos de quebrantamento. Qual foi a última vez que você chorou aos pés de Jesus? Qual foi a última vez que você sentiu o toque de Jesus na intimidade com Ele? É assustador as estatísticas do
entre aspas, povo de Deus, no tocante a tempo de oração, a tempo de leitura da palavra, meditação. As pessoas pensam que só domingo estar ali no culto. Amém pelas reuniões. Mas eu preciso de Jesus na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Estamos lendo agora Êxodo, não é? Toda aquela descrição de como Deus queria que fosse feito. Cada objeto, tudo bem descrito. Para quê? Para que o homem pense, eu vou usar a minha criatividade, eu vou fazer do meu jeito, afinal de contas cada um tem direito de... Não, tem que ser como Deus quer. Estamos lendo Jó, um homem que aos olhos de Deus foi visto como um homem bom, um homem reto, um homem com uma vida tremenda, aos olhos do próprio Deus. De repente ele está ali, quebra quantas teologias modernas, não é? Quebra tudo isso. Quem que está no controle? Ele. Jó não sabia, a gente sabe hoje, glória a Deus por isso, né? A gente sabe o que está acontecendo, mas muitas das coisas que nós estamos passando, nós não sabemos o que está acontecendo nos bastidores, mas Deus está reinando. E aí Jó perde tudo, os filhos, fica a mulher ainda fica ali falando umas coisas para ele. E aí vem aquela enfermidade, né? Daqui até a sola do pé, pegando cacos para se coçar. Mas aí chegaram os amigos de Jó, glória a Deus! Como a gente precisa de amigo nessas horas! E aí eles começam a tecer os comentários, não é? Trazendo peso, culpa, condenação. Mas nós lemos essa semana que passou, Jó falando assim, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Queridos, até esse capítulo 7, nós vemos o Espírito Santo trazendo a revelação da verdadeira identidade do ser humano, da marca do pecado na humanidade. Mas no próximo domingo a gente vai entrar no capítulo 8. Como é a vida do cristão, crente, discípulo, seguidor de Jesus. Se você quer se render a esse Jesus, somente a Ele, quero convidar você a ficar em pé.